Boa noite a todos e a todas. Muita paz, muita alegria estar aqui nessa data festiva, maravilhosa, nessa casa que sempre nos acolhe. Essa vibração maravilhosa. Santo Estevão. Quem foi Santo Estevão? Primeiro mártir do cristianismo primitivo. Gesiel, Paulo Estevão, livro maravilhoso, não é, meus irmãos e irmãs? Então, Estevão está protegendo a todos nós na noite de hoje. Graças a Deus, acolhemos e honramos essa presença espiritual aqui entre nós. Na noite de hoje, nós vamos trazer aqui algumas pinceladas da vida do nosso querido irmão, Josué Arapiraca, não no sentido de fazer um endeusamento, uma santificação, não. Mas no sentido de trazer a memória afetiva, o nosso amor, de trazer o nosso agradecimento. Muita gente às vezes fala assim, mas por que precisa dessas homenagens? Precisamos sim, porque precisamos das memórias dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que nos precederam no mundo espiritual e que precisam ser lembrados como aqueles pioneiros que mesmo vivenciando uma situação muitas vezes complicada, difícil, de perseguição, de muita dor, de muita exclusão, levaram adiante a bandeira da doutrina espírita com dignidade, com seriedade, e nós herdamos esse movimento espírita maravilhoso, digno, esse movimento espírita sem fronteiras, que nós vivenciamos aqui na nossa região do estado da Bahia, nessa região de Feira de Santana, Santo Estevão, sem nenhum conflito com nenhuma religião. Muito pelo contrário, abraçamos a todos e acolhemos a todos, porque fomos instruídos pelo nosso querido codificador Allan Kardec que nos amássemos cada vez mais e que a doutrina espírita deveria unir a todos num grande amplexo. Nesse sentido, irmãos e irmãs, nós vamos trazer aqui algumas ideias a respeito desta figura ímpar que Santo Estevão nos deu de presente, essa cidade que tem assim esse mérito de ter um movimento espírita atuante, já de muitos e muitos anos, e a figura do nosso irmão Josué Arapiraca. Eu particularmente não convivi com ele, mas minha mãe, vários companheiros nossos lá da nossa casa em Feira de Santana, do Centro Espírita Jesus de Nazaré, conviveram, vinham, inclusive para os trabalhos que ele realizava aqui em Santo Estevão. E pois é, então. E naquela época, eu me lembro, eu era muito criança e minha mãe vinha para cá todas as noites de segundas-feiras, não é? De sextas-feiras. Então tinha um trabalho que era realizado aqui, vinham equipes lá de Feira de Santana, de Salvador, para a realização dessa tarefa. E ela ficou durante muitos anos integrando essa equipe de trabalhadores e vindo para cá. E nesse convívio ela desenvolveu uma amizade muito grande com o nosso irmão Josué Arapiraca. Não somente ela, como toda a equipe. E nessa equipe queria destacar a pessoa da minha tia, Devanice Cruz, que assim, afetivamente ficou muito próxima de Arapiraca. Ela tinha assim, um verdadeiro carinho fraterno por ele. Quando ele estava já adoecido em Salvador, ela ainda foi lá visitá-lo, esteve com ele já nos últimos momentos da vida, e até hoje ela guarda esse ser de luz no seu coração com muito afeto. Falar em Arapiraca perto dela, ela, adoro, pessoa do bem, maravilhoso e etc. Ano passado eu estive aqui na jornada e vocês me deram o tema Os Trabalhadores da Última Hora. E aí, esse ano, nossa querida Célie nos disse, venha para falar aqui para a gente, vamos conversar, vamos fazer essa homenagem, o centro, Arapiraca, vamos envolver a cidade, vocês também trabalhadores. E aí eu disse assim, eu vou pegar um pouco daquela palestra do ano passado e vou trazer esses elementos para nós olharmos a figura do Arapiraca, do Josué Arapiraca, através dessa lente que ele realmente foi.
trabalhador da última hora. Como muitos de nós também somos, os espíritas convictos, os trabalhadores espíritas, são trabalhadores da última hora. Aqueles que são convidados pelo dono da vinha, já nos últimos momentos, perto de encerrar o horário de trabalho, mas eles chegam para trabalhar. Eles chegam com convicção, eles chegam com amor, eles chegam com afeto, e eles dão tudo de si, o melhor de si. E nós temos a certeza de que o nosso irmão Josué Arapiraca, nessa condição de trabalhador da última hora, esteve integrando esses grupos, essas falanges de trabalhadores, desses apaixonados pelo Cristo, apaixonados pela doutrina espírita e que seguiram resolutos o caminho do amor, da caridade, da justiça, do atendimento ao pobre, do acolhimento aos obsidiados, às obsidiadas, o amparo para os médiuns iniciantes, porque no início da mediunidade, aqueles escolhos, aquelas dificuldades, nada melhor do que quando um médium encontra o aconchego, encontra alguém que o acolhe, que a acolhe e diz: meu irmão, minha irmã, olha, o caminho é esse, siga aqui, vá com segurança, estou aqui para lhe apoiar. Um doutrinador de excelência que orienta os estudos, que orienta através da linguagem dos espíritos superiores, através dos ensinos do Espírito da Verdade, o caminho seguro para uma mediunidade com Jesus. E Arapiraca fez também isso. Então, esse trabalhador da última hora, esse servo do Cristo, esse que ainda permanece trabalhando na seara firmemente, e que nós iremos lembrar aqui na noite de hoje, é o nosso irmão Josué Arapiraca, trabalhador da seara espírita, trabalhador da última hora. Então, irmãos, acompanhando aqui, nós vamos trazer alguns trechos dessa grandiosa e excelente parábola dos trabalhadores da última hora. Então, lá em Mateus 19, disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo a vós que me seguistes, quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vos assentareis vós também em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E quem quer que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, terras, por causa do meu nome, receberá muito mais, e terá em herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Então, todo aquele que tiver se dedicado, todo o trabalhador, toda a trabalhadora, toda aquela que tiver em nome do Cristo se dedicado à causa e tiver deixado em nome do amor de Cristo, em nome do seu evangelho, as coisas da vida, os afazeres, a casa, não porque está negligenciando, não porque está abandonando, mas porque naquele momento já foi dada a atenção devida e agora está no momento de seguir rumo ao Cristo. O nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes é um exemplo notável, recebendo na sua casa a visita de uma mãe aflita que batia na porta, já noite alta, clamando por socorro. Ele vai abrir a porta e uma mãezinha pobre diz: doutor Bezerra, eu vim aqui lhe pedir para o senhor ir na minha casa socorrer o meu filho. Morava essa senhora num casebre pobre, numa favela,
na periferia do Rio de Janeiro, já naquela época. Bezerra de Menezes, então, adentra o lar e sem falar nada com aquela mulher. Ele que também estava com seu filhinho doente, com febre. Ele vai, presta os socorros ao filho, na condição de médico, na condição de espírita, recomenda todos os cuidados à sua esposa e disse: agora eu vou acolher o filho da nossa irmã que necessita dos cuidados. Então, numa situação de, digamos, pessoas comuns, talvez fosse dito: oh, minha senhora, fico com pena, me comove a sua situação, a situação do seu filho, mas eu não posso ir porque meu filhinho também está doente. E eu vou ter que ficar aqui prestando os devidos socorros. Mas Bezerra de Menezes, fiel aos preceitos do Cristo, ele faz o que tem que ser feito. Ele atende, ele não abandona o seu filho nem a sua família. E dentro daquilo que pode ser feito, ele presta humanamente ali os socorros. E vai adiante atender a outra criança e dar conforto a outra mãe. Essa é a verdadeira caridade, meus irmãos. Essa é a caridade que Jesus nos recomenda, que Jesus nos chama. E Ele nos chama para sermos trabalhadores da sua vinha. Jesus afirma que qualquer operário, qualquer pessoa que aceita o convite para o trabalho na vinha, e esta vinha é Jesus representando o reino dos céus. Jesus representa a sua seara de trabalhos. Não importa a hora do dia, não importa. Importa sim a dedicação, o zelo, o cuidado que se tem com o trabalho. Este trabalhador receberá salário igual com aqueles que começaram mais cedo, cumpriram a função, fizeram o possível, o que tinha que ser feito. Então, os espíritas aparecem como esses operários dessa última hora, esses trabalhadores da vinha, esses que são chamados nas praças, nas esquinas, venham trabalhar, e que aceitam o trabalho, e que levam adiante com honestidade, com sinceridade, se sentindo felizes, como com certeza vocês se sentem. Nossa querida Celi se sente, nosso irmão Arapiraca se sente, de sermos convidados por Jesus para integrarmos a sua falange. Então, Jesus nos traz um panorama de alegria, um panorama de felicidade, um panorama que nos estimula para cumprirmos nossa missão, nossa tarefa nesta vinha. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, é necessário ter otimismo, alegria de servir a Deus. Obrigado, Senhor, porque lembrou de mim. Eu, essa miserável criatura, e Jesus me convida: venha, Suzy, venham vocês também trabalhar na minha vinha, vamos. Como é maravilhoso sermos lembrados, sermos lembradas. E mais maravilhoso ainda é quando atendemos ao chamado e cumprimos a nossa tarefa. Isso é grandiosidade, isso é beleza, isso é evolução espiritual. Da mesma forma que Jesus foi chamado pelo Pai Celeste: vai, meu filho, vai para aquelas ovelhas desgarradas e leva para elas o meu evangelho, leva para elas a minha lei, a lei de Deus. E veio Jesus, submisso, obediente, aceitando o sublime sacrifício da cruz, resignado, tranquilo, seguro, ciente do que estava fazendo. Diante da turba revoltada, Pilatos desafia a Jesus: és rei? O que é a verdade? E Jesus, em silêncio,
apenas responde: meu reino não é deste mundo. Duas visões de mundo, dois biótipos. Jesus, o Cristo, Pilatos, o astuto, o ser humano, a humanidade medíocre, materialista, adoecida, sem visão de vida espiritual. Não havia como compatibilizar aqueles dois. A partir dali, Jesus segue para o sacrifício e Pilatos cai no anonimato das suas próprias dores, talvez. Ele vai se lembrar das suas angústias de não ter tomado uma decisão naquela hora. E o Cristo segue sereno, resoluto, leva a sua cruz ao Calvário e nos deixa essa missão grandiosa. A ponto de Paulo apóstolo, na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 10, nos trazer a advertência para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Porque Jesus veio, cumpriu a missão e o fez com amor, com tranquilidade, com fé, com segurança, ciente do que estava sendo feito, da sua tarefa e do seu trabalho. Então, meus irmãos, para nós ficam os ensinamentos profundos do Evangelho, os desafios do Evangelho, os desafios de vencermos a nossa má vontade, a nossa antipatia com o nosso semelhante, a nossa falta de sentimento de fraternidade, de agregação com o outro. E por que não acolhermos o outro? E por que não a fraternidade? Nos ensinava Jesus: dai-lhes vós de comer, dê ao pobre, socorra aquele que não pode, enquanto que o outro ali na má vontade, se ele quiser comer, que vá trabalhar, é um preguiçoso, o governo que tome conta, eu já pago meus impostos. Irmãos, caridade é lei sublime em todos os universos, ensinamento do Cristo para nós. Justiça social é ação governamental. Nós não somos o governo, nós somos um movimento de amor, um movimento de fraternidade, um movimento revolucionário com base na caridade e no amor ao próximo, que tem como lema: fora da caridade não há salvação. Caridade essa em todos os seus aspectos, moral e material. E por que fugimos? E por que não somos esses trabalhadores da última hora? E por que não somos realmente esses trabalhadores fiéis da vinha? Porque somos fracos, descrentes, como se diz, fé fraca, fé que não abala nada, quanto mais uma montanha. Mas Deus, na sua misericórdia, Deus, no seu amor, nos traz exemplos. Pessoas queridas que vêm habitar conosco e vêm na condição de pessoas comuns. Porque se fosse uma pessoa diferenciada, um santo que produz milagres e prodígios, mas também é um santo. Como posso imitar? Mas ali também é uma santa. Meu Deus, quem sou eu? Então Deus nos traz exemplos de pessoas comuns. E nos trouxe ali o nosso irmão Josué Arapiraca. Então, o que é que adianta pregação sem exemplo? O que é que adianta falar? Eu tenho fé e na hora da prática da caridade não estamos realizando, não estamos fazendo, como se diz, a lição de casa. Então, Arapiraca traz para nós, na sua vida de pessoa comum, de pessoa nascida naquela Santo Estevão lá dos anos 20, isso aqui tudo era mato, como se diz, era roça, rapaz da roça, nascido numa cidade pequena, longe da capital,
longe dos grandes centros culturais, longe das grandes escolas, das universidades, mas é dentro desta raiz robusta da sua família, do seu entorno, dos requisitos espirituais também que ele já trazia de outras vidas, que vai se desenvolver a personalidade do homem forte, corajoso, que faz com que, na dedicatória de um livro espírita, as faculdades espirituais do ser, nosso irmão Djalma Argolo dedica este livro de forma emocionada à figura de Josué Arapiraca. Leiamos essa dedicatória. Ao amigo e benfeitor Josué de Oliveira Arapiraca, missionário do bem, que soube vencer os preconceitos de falsos corifeus, de falsos guias, de falsos mestres religiosos e puristas hipócritas, com as virtudes do perdão e da perseverança. Minha eterna gratidão pelo amparo amigo em momento crucial da minha atual existência. Djalma Argolo, conhecido escritor, palestrante espírita internacional, dedica o livro a Arapiraca, que o ajudou, como ele declara ali, no momento espiritual crucial da vida dele, demonstrando o alto compromisso que este ser tinha com o ser humano, com o seu irmão, com aquele que o procurava na dor, na tristeza, na mediunidade descontrolada, nos processos obsessivos, e lá estava ele, dentro do que ele podia. Não era um mago, não era um mágico, num estalar de dedos não resolvia o problema de ninguém, mas tinha a convicção sincera, traduzia a sua fé em atos de amor, em gestos de ternura, em gestos daquela palavra forte, segura, convicta, mas no fundo de grande amorosidade e de grande caridade. O que faz com que a nossa casa, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, tenha esta equipe Arapiraca, essa equipe de trabalhadores que, lidando com as práticas integrativas e complementares, hoje já tão bem difundidas e propaladas no Sistema Único de Saúde, as pessoas dentro da casa espírita possam trabalhar com essas técnicas, não com a vivência de uma Arapiraca que trabalhava no seu ginásio osteopata, lá na Praça da Sé, isso, mas trabalhando dentro agora na lógica da medicina vibracional do Dr. Bezerra de Menezes, através dos exercícios da bioenergética, através da imposição de mãos, através dos trabalhos ligados a essas questões corporais, mediúnicas, espirituais. Temos lá na nossa casa a equipe Arapiraca. O que faz com que o centro que ele próprio fundou, que este ano vai comemorar 60 anos. 60 anos, dia 13 de setembro. Nosso abraço para os irmãos do Centro Espírita Mensageiros da Luz, Ladeira do Custódio, Bonfim, Salvador. 60 anos. E aqui, quantos anos, Celi? 50 anos, que maravilha! Então é o quê? Um semeador de centros espíritas, semeador de postos de socorro aqui na terra, Arapiraca. Então, palestras, eventos lá no seu centro, falando o quê? A vida, olha lá o tema, Josué Arapiraca, fundador do centro. Então é preciso que vivenciemos essa memória. Não entendi. Ele fundou lá, não foi primeiro daqui, não? Olha, pelo que eu achei lá no site, 60 anos o de lá.
Talvez aqui tenha começado, não é? Um grupo, não é? Tenha começado, mas lá, isso aí é informação do site do Centro Espírita, Facebook e as redes. Não, a fundação, não é? Do Centro Espírita lá em Salvador. Inclusive, essa doutora Ruth Brasil Espírita, ela trabalha com terapia de vidas passadas. Eu conheço ela. Sim, palestrante famosa, né? Doutora Ruth, essa palestra aí, ela fez há 2 anos atrás, quando o centro estava fazendo 58 anos. E aí nós pegamos a imagem, exatamente porque ela é muito famosa, uma personalidade bastante conhecida, né? Sim, ela acompanha, né, as caravanas. O nosso irmão Joseval Carneiro publicou esse livro também com as suas memórias. Ele também conviveu, não é, com o Arapiraca, e aí ele trouxe para nós essas memórias na forma de um livro muito singelo, mas bastante ilustrativo. Josué Arapiraca, o homem e a obra. Josué Arapiraca, o trabalhador espírita, o trabalhador convicto. Josué Arapiraca, um homem de fé, um homem comum, mas um médium devotado, ciente da sua missão enquanto médium. Como ele também gostava de se auto-chamar, um simples soldado do Cristo. Ou nas suas memórias de rapaz da roça, da Santo Estevão dos currais, da Santo Estevão das vacas, do gado, ele também gostava de se chamar vaqueiro ou vaquejador. Por quê? Porque chamava as pessoas, como um vaqueiro fazia antigamente, ia juntando as vacas para tirar o leite, ou então no final da tarde deixava o gado pastando, agora está na hora de prender o gado, vamos levar. Não é gado aqui no sentido de curral, não é gado aqui no sentido de opressão, no sentido de submissão, não. É no sentido de, o que é que eu posso fazer pelo meu povo? O que é que eu posso orientar o meu povo? Não permitir que meu povo se perca. Então ele tinha esse olhar cuidadoso, zeloso, afetuoso. Então ele se chamava o vaqueiro, o vaquejador, convicto da reencarnação, da imortalidade da alma, da comunicação dos espíritos, de Jesus como modelo e guia, de Deus, dos princípios espíritas de uma forma geral. Seguro, forte nas suas afirmações, não era de estar passando a mão na cabeça, oh, é isso mesmo, não, sempre chamando as pessoas para a responsabilidade. As memórias, por exemplo, que minha mãe sempre passa para nós, é de uma pessoa muito firme nas suas palavras. Como se diz na linguagem popular, não tinha papas na língua, não tinha duas conversas. Aqui na sua vista, quando você sai ali, ó, não, dizia logo para você. Não tinha isso com ele. Então, quando ele olhar para a pessoa, você tem mediunidade, precisa deixar a preguiça de lado, vamos trabalhar. Então, precisa ter muita segurança, precisa ter exemplo, para poder alguém chegar e chamar o outro de preguiçoso, para poder chamar, venha para a tarefa, eu estou aqui. Então, quem faz isso é porque chega em primeiro lugar. É aquele trabalhador que na casa espírita não escolhe trabalho, arruma as cadeiras com o mesmo carinho que limpa o banheiro e que recebe na mesa mediúnica o mentor da casa. Porque tem médiuns, tem trabalhadores, eu não posso. Minha cadeira é aquela ali, só sento naquele lugar. Não posso pegar em vassoura. Quem já viu isso? Pedro, Tiago, João, na igreja de Jerusalém, na casa do caminho, trabalhavam em todas as frentes, acolhendo crianças, acolhendo idosos, distribuindo sopa, cuidando de feridas. Então não tinha essa escolha. Agora nós, muitos que se acham importantes, a divisão de tarefas que eu não posso fazer tudo. O trabalhador espírita, ele, como se diz, é o devotado, o trabalhador. Ele sabe do seu compromisso.
Então eu chego na casa espírita, encontro as cadeiras desorganizadas, que muitas vezes aconteceu uma reunião, evangelização, alguma coisa, as pessoas precisavam sair rapidamente. Vou esperar chegar a pessoa que arruma, eu mesma arrumo as cadeiras. Eu vi que o cestinho de lixo está cheio de copinho, eu mesmo pego e descarto os copos. Vou esperar chegar quem? Sou eu que estou vendo ali a tarefa. E para aqueles que têm coragem mesmo, chegou no centro espírita, encontrou a conta de luz, já pega, já leva, paga. Aqui, ó, dona Celi. Você pegou a conta de luz? Já está paga. Simples obrigação, dona Celi. Essa casa que me dá tanto, essa casa que me acolhe, isso é o mínimo que eu posso fazer. Meu Deus! Então, são esses gestos, são esses atos que nós precisamos interiorizar, que os nossos irmãos, como esse aqui, vivenciou, fez, convicto, e que nós ficamos pensando, será? Ai meu Deus, estou em dúvida, vamos acabar com isso, essas infantilidades já não cabem mais, vamos ter essa ternura, mas ao mesmo tempo a fé convicta, a serenidade, mas ao mesmo tempo o espírito de trabalho, de determinação, caridoso, amigo dos pobres, não discriminava ninguém, porque era pobre, porque não tinha de jeito nenhum, acolhe a todos. Palavras do Chico Xavier: quem é perseguido, muitas vezes ainda consegue ir adiante, principalmente se estiver sendo perseguido de maneira injusta, mas quem persegue não sai do lugar. Nosso irmão Arapiraca vivenciou a fase da doutrina espírita, que ainda a doutrina era uma desconhecida. Hoje vocês ligam a televisão, tem novelas com pano de fundo, não vou dizer que são espíritas, mas com pano de fundo, espiritualidade, imortalidade, reencarnação, mediunidade, excelente, de alguma forma está divulgando. Você chega numa livraria, num shopping, na rua, tem lá livros espíritas sendo vendidos junto com outros livros comuns da filosofia, da ciência, da medicina. Você chega numa banca de revista, tem lá revistas espíritas. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, há 50, 60 anos atrás, o panorama era outro. O panorama era de perseguição, era de preconceito, era de exclusão, era até de vergonha. Poucas pessoas tinham coragem de se assumir: sou médium, sou espírita. E isso respingava também muito profundamente nos nossos irmãos de cultos afro-brasileiros, da Umbanda, do Candomblé, porque além de ter a questão da mediunidade perseguida, ainda existia algo terrível, que ainda persiste até hoje, que é o racismo, o desconhecimento das religiões afro-brasileiras, o desconhecimento do espiritismo, colocando como algo satânico, como algo demonizado. Tem que ficar longe, não quero nada com essas coisas, isso é coisa de ignorante. Então os anos passaram, o movimento espírita continuou o seu trabalho de caridade, de assistência, de dignidade. A figura do Francisco Cândido Xavier tem um papel sobremaneira relevante nisso tudo. E nas cidadezinhas do interior do Brasil, nesse Brasil de 5.000 e tantos municípios, nós tivemos aqui em Santo Estevão uma Arapiraca. Tivemos em Feira de Santana vários companheiros nossos, Elísio Dória, Oswaldo Riquião, Enésio Cerqueira, Alípio e tantos outros que se afirmavam publicamente perante a sociedade de Feira de Santana, uma sociedade hegemonicamente católica, que não entendia a doutrina, mas excluía, perseguia, cheia de preconceitos, e eles se afirmavam: sou espírita. E olhava a todos com serenidade. E o trabalho da caridade foi feito, e o acolhimento aos obsidiados e obsidiadas foi feito. Muita gente taxado como louco pela psiquiatria foi curado nas casas espíritas. Muita gente tido como depressivo
muita gente tido como esquizofrênico, tratado nas casas espíritas, reabilitado e reintegrado como cidadão e como cidadã à sociedade. E Arapiraca vivenciou isso. Ele viveu isso, esse tempo nefasto de perseguição e de tratamento desigual ao espiritismo e às religiões afro-brasileiras. Então, quem é este homem com toda esta força? Vamos trazer aqui alguns dados biográficos sobre ele. Josué Oliveira Arapiraca, alguns chamam carinhosamente Irmão Ara. Nascido em 6 de setembro de 1920 na fazenda Mato Grosso, aqui em Santo Estevão. Filho de Anísio Arapiraca e Dona Jerônima de Oliveira Arapiraca. Desencarna em 6 de fevereiro de 2007, aos 86 anos, embaixo de muito sofrimento, AVC, amputações, que tudo isso faz parte do nosso programa evolutivo. Mas não era espírita, não atendeu a tantos? E por que teve esses problemas? Espera aí, gente, calma. Jesus Cristo, nosso mestre, modelo e guia, governador espiritual da terra, morreu numa cruz destinada a assaltantes, a criminosos comuns. Madre Teresa, sofrimentos físicos. Irmã Dulce, sofrimentos, dores, doenças. Francisco Cândido Xavier, doenças. Somos humanos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. O nosso querido, amado São Francisco de Assis morreu aos 43 anos de malária, picado por um mosquito. Morreu de malária. Nosso amado Santo Antônio de Pádua morreu aos 36 anos de hidropsia. Santos, seres luminares, seres que vão à frente na escalada evolutiva. E por que não Ara? E por que não nosso irmão Arapiraca? E por que não nós? Vamos passar pelas nossas dores, se é que já não tem muitos de vocês aqui passando pelas dores. Paulo de Tarso dizia: eu tenho um espinho cravado na minha carne. Quantos de vocês aqui não têm espinhos na carne? Jesus recebeu foi uma coroa com centenas de espinhos. E nós temos os nossos espinhos, como diz o nosso querido irmão Alziro Zaru, a nossa lágrima secreta. Quantos aqui não choram de noite no travesseiro? A sua lágrima secreta, o seu espinho na carne, que só você e Deus é que sabe o quanto esse espinho dói. E Paulo de Tarso ainda vai dizer: eu pedi 3 vezes a Deus, Senhor, tira esse espinho. E o Senhor respondeu: não. Porque não também é resposta. E não significa para a gente muitas vezes que Deus não gosta? O não significa para a gente que Deus não nos ama? Paulo de Tarso, então, olhando para a imensidão de tarefas que tinha, pedindo a Deus para que tirasse o espinho, para que ele pudesse pregar melhor, vivenciar melhor o Evangelho, e Deus lhe responde: não, a minha graça te basta. Ou seja, o meu amor que te acompanha é o que você precisa. Continue pregando com esse espinho cravado na carne. Quantas vezes o nosso irmão Ara, o nosso irmão Arapiraca, atendeu a tantos com sofrimento, como em noites nós vamos tê-lo atendendo lá no Centro Espírita Mensageiros da Luz, Casa de Arapiraca. Há quantos no sofrimento, se sentindo mal, dores, angústias, mas ali, olhando o seu semelhante, desejando socorrer o seu semelhante. E a sua dor, Ara, nem estou me lembrando mais, porque a dor do meu semelhante é prioridade antes da minha. Então esse é o dever nosso, pegarmos esses exemplos e trazer. Mas ele foi um ser humano, ele teve filho, ele teve neto, bisneto, deve ter tido problemas financeiros, deve ter tido problema de entendimento da família. Teve sim, teve isso tudo. Pedro, o apóstolo, teve isso tudo. A sogra de Pedro estava com febre, ele chega para Jesus e pede: vamos lá em casa curar minha sogra.
e a gente já sabe como é sogra, não é? Ela deve ter ficado em cima de Pedro. Você fica aí com esse Jesus subindo e descendo, cura um, cura outro, e eu aqui com essa dor de cabeça e vocês não me curam? Aí Pedro, pelo amor de Deus, Senhor, vamos lá em casa. E Jesus foi e curou a sogra de Pedro. E ela veio para servir. E ela veio para colocar uma janta para eles, né? Agradecida pela cura, graças a Deus, não é isso? O Centro Espírita Mensageiros da Luz, daqui de Santo Estevão, também foi matéria numa revista muito importante, principalmente para o meio acadêmico. As primeiras páginas, a frente e o verso, da revista publicada pela Academia de Cultura da Bahia. Isso é muito importante, gente. Trouxe uma homenagem póstuma a Josué Arapiraca. Ou seja, no meio intelectual da nata baiana, dos intelectuais acadêmicos lá em Salvador, foi feita essa homenagem para Josué Arapiraca nesta revista que circula na mão dos intelectuais, dos letrados, dos filósofos, dos estudiosos. Lá está Josué Arapiraca, nas mãos deles, trazendo o seu exemplo de amor e justiça. Dentro da caridade que Arapiraca exercia, duas modalidades, como eu falei para vocês. A caridade moral, sempre foi amoroso com a mediunidade. Confiança plena na proteção espiritual. Não duvidava da presença dos espíritos bons nas reuniões, assistindo as pessoas. E ele sabia o que ele fazia. Muitas vezes abordando casos complexos, situações de obsessões complexas, situações de obsessões antigas, enraizadas, e ele dava comandos, entre aspas, desafiava os obsessores em nome de Jesus Cristo, sabendo o que estava fazendo. Sabendo o que estava fazendo. Com muitos, ele até conversava, dava ordens, outros nem conseguia falar. Muitas vezes a pessoa ali tomada pela entidade, só em fúria, em gritos, e ainda assim ele mantinha o seu comando, a sua segurança, a sua altivez, não por superioridade humana, mas pela convicção em nosso Senhor Jesus Cristo e nos amigos espirituais. E com isso, o amparo aos médiuns, aos obsidiados, incansavelmente, batendo na sua porta. Quantas vezes durante a noite foi chamado, vem cá depressa, minha filha está ali em convulsão. Deixava a família, lembra do caso de Bezerra? Deixava a família para ir lá socorrer. Muitas vezes cansado, chegava do trabalho, ia para o trabalho mediúnico, atendia mais de 500 pessoas numa noite, ouvia, não cansava de ouvir a dor, o sofrimento, não dizia, gente, vamos cooperar, eu estou cansado, vamos para as casas de vocês. Não, vamos trabalhar, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e aqui estou. Trabalhava também muito com alguns médiuns, porque muitas vezes ele tinha essa afinidade, existe isso, essa afinidade com determinados médiuns para se trabalhar. Por isso, meus irmãos, que alguns autores recomendam, é necessário que exista amizade dentro do grupo mediúnico, para que as pessoas se conheçam, se amem, para que exista confiança. Não se desenvolve mediunidade em mesa mediúnica. A mediunidade se desenvolve aonde? Na caridade, no amor ao próximo, na transformação moral. Mas é preciso aquele momento ali da reunião. Se o momento da reunião não lhe dá segurança, se as pessoas olham para você desconfiado, se existem comentários após a reunião, quem é que vai se sentir seguro num ambiente desse? Então Arapiraca prezava, zelava por esse ambiente de amor e de fraternidade. Infelizmente, foi muito discriminado e excluído da doutrina espírita devido às suas práticas não convencionais no meio espírita. As pessoas estranhavam algumas práticas que ele utilizava, como eu disse para vocês, a sua palavra de comando
sobre os espíritos, ele tinha um saber muito prático, muitos anos lidando com mediunidade, ele próprio era médium. E além disso, ele teve experiências junto a cultos afro-brasileiros, junto a Umbanda, que trouxe para ele um manancial extraordinário de conhecimento. Por que desprezarmos o conhecimento de nossos irmãos da Umbanda? Acolher esse conhecimento, o que é que eu posso tirar de bom? O que é que serve para mim dentro da minha prática? E assim ele fez. Dentro das tarefas que muita gente, eu lá não vou, aquilo ali é perigoso. Ele ia seguro, convicto e salvava, libertava almas de julgos temerários, de obsessões antigas, de décadas. E com isso ele acolhe, ele traz para si as pessoas, atendendo ao ensinamento de Paulo aos Romanos: acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu, para a glória de Deus, sem julgamentos, sem apontar dedo, sem dizer, eu sou bom e ali. Não, acolhendo a todos, amando a todos. Ele tem também um outro lado bastante interessante. Ele aprendeu a falar iorubá. E ele se comunicava com entidades dos cultos afro-brasileiros no idioma iorubá. Olha que coisa extraordinária. Sim, porque nós estamos no estado da Bahia, estamos no campo. Aqui nós estamos no imenso campo das tradições da Mãe África, nas tradições que os nossos ancestrais, que a raiz do estado da Bahia, do povo brasileiro, bebe até hoje, dos nossos irmãos africanos, que somos muitos de nós, hoje reencarnados aqui, porque houve uma verdadeira fraternidade entre esses povos. A escravidão é uma mancha horrível, o racismo é algo abominável. Nós temos a visão espiritual e sabemos que todos nós somos irmãos e filhos de Deus e dizemos não ao racismo, não à discriminação. E nosso querido irmão Arapiraca acolhia essas entidades. E aí ele funda aqui em Santo Estevão, né? Já nos anos 50, já nos anos 60, 70, pois é, exatamente, o Centro Espírita Luz e Fraternidade, no comando aqui da nossa querida Celidalva. Mas aí, quem está aí agora? É você, não é, minha querida? À frente desse trabalho, desta linha de amor que existe aqui em Santo Estevão. Nosso irmão Arapiraca não descuidou da caridade também material. E até hoje, olha lá, todo mês, o Centro Espírita Mensageiros da Luz, Casa de Arapiraca, entrega cesta básica aos idosos cadastrados. Sabe quantos? 300. 300 idosos cadastrados. Mas é isso mesmo. A gente dá o que a gente pode, não é? Então a casa aqui, qual é a capacidade máxima? 12. Mas vão 12 com amor, com carinho, com tudo que é possível. A gente dá uma cesta boa, farta. Que coisa linda, não é, gente? Pois lá na casa de Arapiraca, 300 cestas. E eles pedem, contribuam. A sensibilidade de Arapiraca com os pobres, com os idosos, com os fracos, permanece até hoje. Vamos seguir. Aqui ajudava muito mulheres grávidas, chamava bebê. Exato. Seguindo o exemplo, caridade e amor. O amor com a gestante, com a criança, com o idoso, com o doente, com o obsidiado, com os médiuns iniciantes, com as pessoas que querem participar de trabalhos no bem. É o próprio bom samaritano. Caridade é amor. Nós não fazemos política governamental. Centro Espírita não é púlpito de político. Centro Espírita não é lugar para defender A e B, tal e qual candidatura, nem de ninguém. Centro Espírita é local de se falar de Jesus, de difundir os seus exemplos e, em cima dos exemplos de Jesus, trazermos as vivências de nossos irmãos que seguiram essa caminhada de luz e paz.
E aí, meus irmãos, nós encontramos o ensino do nosso codificador Kardec, nos dizendo: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, e que o mal não vem dele, mas dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns para os outros. Seremos uma única família e viveremos sob essa égide maravilhosa de sermos seguidores, discípulos de Jesus. Nada melhor, o mais fascinante projeto de vida, sermos seguidores de Jesus. E para finalizar, um trecho da mensagem do Espírito Constantino, Espírito Protetor, Evangelho segundo o Espiritismo, Bordeaux, 1863, quando ele nos ensinava dizendo: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, ou seja, trabalhador, apenas lhe faltava o labor, apenas lhe faltava o trabalho. Esse é o retrato do nosso irmão Arapiraca, trabalhador da última hora. Esperava com impaciência o garoto da roça, o chamado do Cristo, que não tardou a chegar. E quando o Cristo falou: vem, Ara, vem trabalhar comigo, ele foi. E lá esteve. E teve direito ao seu salário. E teve direito, e tem direito, a conviver entre os espíritos queridos, conscientes, iluminados pela luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, com alegria, nós estamos aqui nessa linda e singela homenagem a esta casa, ao nosso irmão Ara, às casas espíritas da região, a Santo Estevão, mártir do cristianismo. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, fortalecendo, dando bom ânimo, coragem. Continuem, fé, oração, perseverança. Jesus nos abençoe. Muita paz.